Eu vim aqui fazer a prestação de contas do meu tempo na secretaria. Eu esperava que a minha gerente financeira estivesse aqui para me ajudar. E eu gostaria de avisar que são 3 quadrimestres, porque a contabilidade de todos os órgãos públicos, federal, estadual, municipal, inclusive a Secretaria de Saúde, fecha a contabilidade de fevereiro para março. Tá? E isso vai gerar o consolidado em abril. Então, os 3 últimos meses não estão aqui. Eles vão estar na apresentação do secretário que está hoje. Tá? Então, eu tenho que apresentar 3 quadrimestres. Então, esse é o referente, aqui está dizendo que é referente ao 3º quadrimestre, mas são os 3 juntos, tá? Primeiro, segundo e terceiro. Em cumprimento dessa lei complementar, o Fundo Municipal de Saúde apresenta suas contas. Pode passar o número. Aqui a lei complementar, que não me diz respeito, aos números. Mais um. A portaria de 2 de maio de 2012, que diz como que o dinheiro tem que ser repartido, né? Porque a saúde é tripartite. Vem um pedaço do Ministério da Saúde Federal, vem um pedaço do Estado e a maior parte do aporte é do município. Na LDO de 2015, eu consegui inverter isso, tá? O 30 milhões, o orçamento de 2015 da Secretaria Municipal de Saúde é de 58 milhões de reais, tá? Dos quais 30 milhões vem do governo federal e estadual e 28 milhões é aporte do governo municipal. Dos quais, desses 20 milhões, 18 são para manutenção do hospital. Então, na verdade, está vindo de fora 30 milhões e a prefeitura está entrando com 10, da Secretaria de Saúde. Tá? Os 18 milhões do hospital apenas circula pela conta da Secretaria, porque o hospital não é de gerência da Secretaria, é de gerência da Prefeitura, porque ele está sob intervenção da Prefeitura. O próximo. Cortou um pedacinho. O que foi gasto do orçamento de 2014, que eu não ajudei a montar, esse orçamento foi feito pelo secretário anterior. Tá? Então aqui tem o que foi gasto pelo SAMU, por exemplo. Aqui, ó. Foi gasto nos 3 trimestres, nos 3 quadrimestres, foi gasto 170 mil reais. Tá? Na verdade, tinha orçado 170 mil reais. Nós gastamos apenas 52, que foi empenhado e foi pago até o 3º quadrimestre. Isso quer dizer que até janeiro de 2015, todas as despesas do SAMU eu paguei. Tá? Eu empenhei e paguei. E economizei uma grana. O PAB, que é o Programa de Atenção Básica, o orçamento era 1.614.000, nós empenhamos 1.544.000 e gastamos, quer dizer, pagamos 1.282.000. Então, quer dizer, que sobrou dinheiro no orçamento e sobrou dinheiro nos empenhos para ainda serem gastos no começo desse ano, antes de abrir o orçamento de 2015. Tá? Eles estão começando a usar a LDO de 2015 agora. Eu já não estou mais na secretaria. Então, a LDO de 2015, quando eles começaram a usar, ainda tinha dinheiro. Tá? Aqui, ó, o PAB variável, que vem do PSF. Isso aqui engloba tanto o incentivo do PSF quanto o dinheiro que vem do PEMAC, que é o Programa de Fomento dos PSFs. Vem tudo junto, 760 mil é o orçamento, nós empenhamos 750 e pagamos os 750. Ficou 10 mil aqui. O pago variável das agentes comunitárias é assim: a
As agentes comunitárias, o salário delas vem inteiro do Ministério da Saúde. A gente paga os encargos apenas. Tá? Porém, no orçamento tem que estar tanto os encargos quanto o salário. Tá? Então aqui tem dinheiro do governo federal, mas tem da prefeitura também, uma boa parte, pelo menos um terço disso. Veio 837 mil, nós empenhamos 360, porque a gente tem algumas agentes que estavam de férias, teve indenizações, essas coisas, e aí você faz a programação que aquele funcionário vai ficar no contrato dele inteiro, né? Só que se ele tira férias, por exemplo, as férias antecipadas, sei lá, indenização de qualquer espécie que não estava no orçamento, você tem que pagar do mesmo jeito. O funcionário não vai preso, né? Então aqui a gente usou um dinheiro que já tinha no fundo de caixa, nós empenhamos 360 mil e pagamos 358 mil. O PAB da saúde bucal é o que vem o ano todo para a nossa saúde bucal. 161 mil, que a gente chama miséria. Tá? Nós temos muitas unidades de saúde, não temos dentistas em todos, por conta disso aqui. E uma boa parte desse dinheiro só vem porque a gente pôs para funcionar o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Aí que a gente conseguiu, acho que 12 mil a mais por mês que está aqui dentro. Mas mesmo assim, a gente empenhou 94 mil e pagamos 94 mil. Só que tem dinheiro no caixa até chegar em 2015. A IH, isso aqui é produção, tá? Da UPA. Tá? A produção da UPA. O Ministério da Saúde paga R$ 8,50 por cada atendimento de emergência realizado na UPA. E não paga dia seguinte, né? Então, esses 75 mil, se você dividir por 8,50, vai ver quanto de atendimento. Nós empenhamos 46 e pagamos 46. Então ficou um dinheiro no caixa, porque a gente paga isso com 60 dias. O médico atendeu hoje e ele só vai receber daqui a 60 dias. Então, esse tempo nos deixou uma folga de caixa. O MAC é a média e alta complexidade, tá? Isso aqui é o que estava no orçamento, que veio, esse dinheiro veio, tá? 5.705.000, que é para raio-x da UPA, raio-x da UPA, ultrassom, o próprio hospital fica com a maior parte. Então veio 5.705.000, nós empenhamos 5.698.000, 7 mil a menos, e pagamos 5.685. Sobrou tudo aqui também. Próximo, meu querido. Aqui é a destinação dos recursos empenhados, né, as despesas. Então está lá, salários, contribuições, previdenciária, PIS, PASEP, tudo que é com folha, né? Esse dinheiro ele vem da prefeitura. Aqui foi 19.150.000 foi gasto com folha. Tá? A previsão do orçamento para 2015 é de 22 milhões, porque a gente contratou mais médicos, especialidades, cirurgião, tal, essas coisas. As despesas correntes o pagamento do CISA-NUNESC, da rede feminina, material de escritório, vale transporte, o serviço de vigilância, despesa bancária, todas essas despesas que a manutenção dos veículos, né? Energia, água, as publicações legais, que toda a licitação a gente precisa publicar no Diário Oficial da União, eu gasto 21.611.000. De medicamentos, de distribuição gratuita, a gente gastou 617 mil. Por isso que faltou remédio lá perto de outubro. Tá? O dinheiro é insuficiente, a gente gasta próximo de 1.200.000 com medicação, que é distribuída gratuitamente à população.
existe um livro que chama Remume, que é o livro dos remédios que o SUS paga. Nós temos, além desses, em torno de 30% a mais de medicações que não está nesse livro, mas que a população usa e a gente paga. Tá? A gente tenta atender a população da melhor forma. Então, isso aqui foi insuficiente. Para 2015 o orçamento é 1,2 milhões, que é o que a gente realmente gasta. As despesas de capital, que é instalação, equipamento, material permanente. O que é um material permanente? Uma máquina de ultrassom. O que é um material permanente? Um foco cirúrgico, a cadeira do dentista. Isso é material permanente. Tá? Nós gastamos 731 mil, porque a gente já providenciou tanto a compra de veículos, que a gente comprou 6 carros, né, no começo do ano passado, como nós também compramos alguns equipamentos que estavam faltando para as 3 novas unidades que vão ser entregues. Esses equipamentos estão guardados na caixa e vão chegar de fábrica. Assim que os postos ficarem prontos, vão ser instalados. Já estão pagos, estão em estoque. Então, o total de despesa empenhada foi 42 milhões, tá, do ano. Próximo, patrão, por favor. E esse foi o nosso gasto durante o ano. Nós gastamos 42 milhões, dos quais veio de fora em torno de 20 milhões. Para 2015 está previsto de dinheiro externo 30 milhões. Tá? Isso nós não estamos falando a respeito da negociação do governo do Estado ajudar a bancar o hospital, não estamos falando de nada disso. É só o que já é garantido. Tá? A gente conseguiu botar algumas partes do sistema em dia, porque Brasília só vê o que está no sistema. Não adianta você ligar lá e falar, eu fiz. Se não tiver no sistema, você não fez. Então a gente teve que readequar muita coisa de informação para Brasília, e dessa forma a gente conseguiu angariar mais fundos do governo federal. E eu passei por escarpar os problemas que a gente tem com essa questão de informação dos sistemas, e ele está correndo atrás. Então, se ele conseguir zerar tudo, esses 30 milhões que é para vir, vai ser mais. Ok? Oi, Cris, boa noite. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Ficou, quando for feito o terceiro quadrimestre, vocês vão descobrir que eu peguei a secretaria devendo alguns milhões. E eu estou entregando a secretaria com R$1 milhão no caixa, nas diversas contas, 10 mil aqui, 100 mil lá, 200 mil ali. Então eu entreguei com dinheiro no caixa e com superávit orçamentário de 5 milhões. Uma sobra de orçamento de 5 milhões. Isso foi feito muitos ajustes de controle de custo e otimização que nos renderam esse superávit. Fui muito criticado quando eu dispensei os 3 cubanos que aqui estavam, mas ninguém sabe que os 3 cubanos eles recebiam um salário de linharia de R$1.800, só que cada um custava a mais, fora isso, mais 2.000 de moradia, transporte e alimentação, porque a gente tinha que pegar um cara da secretaria, deixar de atender o paciente, pegar o cubano em casa, levar o cubano para o posto dele, buscar no almoço, levar em casa, pegar, levar de volta e trazer à tarde. Com o cara da secretaria, o ônibus não podia ser, estava assim encontrado. E para usar este programa, o incentivo que vem para cada PSF, que é de 15.780, baixou para 7.230. Só que em todos os 5 PSFs que a gente tinha cadastrado no governo federal. Hoje temos 11. Hoje temos 11 PSFs cadastrados. E vinha uma diferença de 8 mil em cada um dos postos. Cada um dos 5. Então, se você pegar, somar o que vinha a menos em cada posto, mais o que era gasto com cada profissional, você pegar isso tudo, somar e dividir por 3, vai dar R$20.042
cada médico cubano nos custava. Porém, a realidade muda no Brasil de um dia para o outro. Então hoje, o programa do Provável dos Mais Médicos foi unificado. Mas só que foi bem unificado quando eu estava saindo, bem nos dias que eu estava saindo da secretaria. Então eu não sei como ficou isso. Não sei o custo disso hoje. O que eu posso dizer para vocês é quanto custava quando eu estava lá. Hoje eu não sei dizer. Eu consegui a minha exoneração no dia 5 de fevereiro e parece que a transição foi feita. A transição não, esse ajuste deles eu não sei bem, mas foi feito depois disso. Então eu não sei bem como ficou. Tá? Mas essa economia de 60 mil reais mês nos propiciou a contratação de outros médicos e a ampliação da rede do PSS. Era esse o meu recadinho.